Boa noite, tudo bem, pessoal? O atraso aí? Mandei já, 6 participantes. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Chegou a fazer um exercício? Um tempinho aí antes de começar o conteúdo? Teve um colega que me mandou, e eu lembrei que eu não tinha postado as notas de vocês do grau A ainda, tá? Mas eu não terminei de corrigir as listas aí e abandonei, fui fazer outras coisas e esqueci desse assunto. Mas eu acho que esse final de semana eu consigo dar um gás aí e postar as notas do grau A de todo mundo aí. Certo, meu. Vamos lá então. Onde é que nós paramos? A gente está falando sobre engrenagens. Tá? Depois eu vou, se der tempo, eu vou mostrar o livro do Collins aí para vocês também. Tem na minha biblioteca aí, na FTech. Você tem acesso e tal. E tem bastante... é bastante didático também. Tá? Então, a base da geometria da engrenagem, né, baseada na evolvente, certo? Seria esse mecanismo de desenrolar uma corda enrolada no cilindro, tá? E esse perfil ele garante que a área de contato caminhe, certo? O tempo inteiro dentro de uma mesma linha. E essa linha, para qual a área de contato, o ponto de contato caminha, certo? É a linha de pressão, certo? E está localizado em um determinado ângulo de pressão, que é pré-determinado na hora de fabricar a engrenagem, né? O dimensional fabricar a engrenagem. A gente tem alguns padrões aí de 20 e 25 graus. Tem o 14 graus e 17 graus que não são tão usados, mas tem também. Quanto maior esse ângulo de pressão, mais gordinha e mais resistente é a tua engrenagem. Porém, aumentam as forças no eixo. A gente vai ver isso hoje, acredito. E esse ângulo, né, essa relação, enfim, é geométrica. Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Tá? Aqui você tem o raio primitivo. Aqui você tem o raio de base, certo? Que vai ser onde toca aqui a linha de pressão, usada para construir a engrenagem, né? Enfim, dimensionar, fabricar, né? Ângulo de pressão. E aí esse ângulo que está aqui, ele se repete aqui, né? Enfim, então você consegue encontrar o diâmetro
de base da engrenagem pela relação do cosseno. Tá? Depois a gente já deu uma olhada, a gente fez alguns cálculos, tá? de engrenagens. Vocês têm a lista lá, uma tarefinha para fazer de cálculo de engrenagens também. A gente viu como fabricar engrenagens, os tipos de engrenagem. Isso aqui eu passei brevemente, vou dar mais uma cavalcada. A gente falou de interferência. Tá? Isso eu vi que no Collins tem, explica melhor o que é essa interferência. Tá? Isso aqui eu vou falar depois também. Hoje com treino de engrenagens. Então, o teu projeto de relação, de redução, certo? Vai ser todo baseado em alguma premissa, ou de carga, ou de velocidade, ou ambos. Tá? Ou de carga, ou de velocidade, ou ambos. Motores elétricos, tá? Que é o que mais a gente utiliza atualmente, né? Antigamente tinha os motores de vapor, motor a combustão, certo? E hoje em dia a gente tem motores elétricos. Motores elétricos normalmente trabalham com alta rotação e baixo torque. Então, sempre que você tem movimentar uma carga, enfim, fazer alguma força, algum torque, tá? Você necessita de uma redução. É comum a redução. Ampliação precisa, às vezes sim, tá? Mas o mais comum é redução. Porque lá no teu motor elétrico, tu sai com 3.000 giros para 3.300, acho que é, para motor de 2 polos. 1.750 para motor de 4 polos. Deixa eu ver se tem uma tabelinha na internet aí para nós falar. Relação, polo, RPM, rotação, motor. Vamos ver o que vai aparecer. Vai ser aqui, porque eu vou jogar. Pesquisa bem simples na internet aqui, pessoal, só para a gente avaliar. A gente trabalha no Brasil com a frequência de 60 Hz, tá? Em outros países, Paraguai, acho que é 50 Hz. E a frequência de 60 Hz para motor 2 polos gera uma rotação de 3.600 RPM, tá? 4 polos, 1.800. Isso é rotação síncrona, tá? Na realidade, o teu motor ele tem um atraso nessa rotação. Então, normalmente, 4 polos é 1.730, 1.750. Certo? Nessa ordem aí. 6 polos, 1.200, 8 polos, 900 RPM. Porém, motores 6 polos já são mais caros, tá? Motor 8 polos é mais caro ainda, né? E apresentam aquecimento. Então, normalmente o projeto acaba sendo viável com motor de 4 polos e redução. Tá? Motor de 4 polos e redução. Eu já tentei fazer alguns projetos com motor de 6 polos, mas ele ficou inviável. Ele é mais caro, tá? Vale a pena você gastar mais na redução. É que assim, se a tua rotação que você precisa é 1.200, que você não precisa de redução, talvez ele fique mais em conta, tá? Talvez. Mas a partir do momento que você tem que botar uma redução, aí o custo da redução de 1.800, reduzir de 1.800 até a rotação necessária e de 1.200 até a rotação necessária não tem tanta diferença assim. Tá?
Não tem tanta diferença. Normalmente você vai fazer motor de 4 polos e aumenta a redução. Então, eu quero dizer o seguinte, a rotação do teu motor, ela é tabelada. Tá? É tabelada, existem algumas variações, mas enfim, tem uma a ser seguida. A premissa do seu projeto é qual rotação você precisa, certo? Seja para uma esteira, seja para uma elevação de carga, seja para a rotação de uma determinada máquina, né? A rotação necessária. E aí, baseado na rotação, você vai escolher a redução, certo? E depois, baseado no torque, tá? Ou na potência do motor, ou no torque necessário lá no final do teu produto, ou ambos, né? Você vai dimensionar as suas engrenagens. Dimensionar as suas engrenagens. Então, a redução é dimensionada normalmente pela rotação, tá? Você primeiro, num projeto, vai atrás da rotação e depois dimensiona o módulo, o ângulo de pressão, né? A largura da tua engrenagem baseada na força, do torque, tá? Porém, para engrenagens de dentes, engrenagens cilíndricas, tá? É caro, é custoso, é difícil e começa a ter problemas em você ter razões maior do que 10:1, certo? Por quê? Porque um diâmetro tem que ser 10 vezes o outro diâmetro. Então, se no diâmetro menor, vamos lá ver na tabelinha de interferência. A gente olhou semana passada. Mais para cima. Mais para cima. Aqui, ó, para 20 graus. Tá? 20 graus. Se precisar uma redução de 10:1, olha só. Eu tenho que trabalhar aqui, ó, com no mínimo 17 dentes no pinhão. Relação de 10:1, 17 dentes no pinhão, eu preciso de 170 dentes na engrenagem. Tá? 170 dentes na engrenagem. Se eu usar um módulo pequeno, tá? Não é o melhor para engenheiro, né? Ser subjetivo. Se eu utilizar o módulo 2 ou o módulo 1, certo? Um diâmetro vai ficar 17 milímetros, tá? 17 milímetros, e o outro vai ficar 170. Ah, isso não é tanta coisa. Se eu usar módulo 2, esse aqui vai para 34, 340. O 340 já dá uma engrenagem considerável. Se eu usar módulo 4, vai para 68 e 680. Imagina uma engrenagem de 680 de diâmetro. Então, ela começa a ficar impraticável, né, para o projeto, certo? Então, acima de 10:1, você necessita de trem, tá? Um trem de engrenagens. Ah, professor, então, eu tenho uma redução de 100:1, eu vou ter que gastar muita engrenagem. Não. Se a redução tua começa a pular de 40:1, 50:1, 60:1, aí você tem a possibilidade de utilizar uma sem fim, tá? Uma engrenagem e uma rosca sem fim. Tá? Aí com esse mecanismo você consegue reduções 100:1 tranquilo. Tá? O pênalti é eficiência. Você vai ter uma eficiência menor. Tá? Eficiência menor. Então, lá, enquanto engrenagens, você consegue uma eficiência na ordem de 80%, tá? 80% tranquilo, tá? 85%. Aqui no sem fim, você vai conseguir uma redução de 50%, 40%, tá? Talvez até menor aí. Certo? Então, você tem uma perda de eficiência. Perder eficiência, você perde torque, precisa botar um motor mais potente. Né? Botando um motor mais potente, tudo tem que ser mais dimensionado. Então, essa perda de eficiência poderia justificar um trem de engrenagem maior. Mas, em geral, a linha geral do projeto é esse. Determina a rotação que você precisa, certo? Seleciona a redução, certo? Aí, sabendo a rotação que você precisa, o motor que você tem disponível,
você vai ter uma ideia da redução necessária. É sem fim? É, beleza. Vai para sem fim. Ah, não é sem fim. O sem fim não resolve o meu problema. Então vamos para o treino de engrenagens. Tá? De engrenagens. Tá? Essa aqui é a relação geral de engrenagens, mas eu vou deduzir ela com vocês, porque às vezes os alunos têm dúvida nessa parte mais simples, tá? Mais simples, mais óbvia, e onde mais existem dúvidas. Tá? Então, isso que a gente vai deduzir junto. Depois eu vou falar outra questão. Então, como é que funciona a redução que a engrenagem fornece? Como é que funciona a redução de engrenagens? Vou posicionar aqui, tudo certo. A redução de engrenagens, vou desenhar. Então, aqui eu tenho um diâmetro primitivo, aqui eu tenho outro diâmetro primitivo, chamado só de Dzinho. Dzinho do pinhão, Dzinho da engrenagem. Tá? Os diâmetros primitivos se tocam. Tá? Os diâmetros primitivos se tocam. Eu tinha feito o exemplo para vocês, uma relação 4:1, era isso, né? 4:1. O número de dentes do pinhão, acho que era 16. Deixa eu dar uma conferida. Cadê? Se alguém souber aí, tiver no caderno fácil, pode abrir o microfone e me ajudar. Quatro para um. Módulo. Ah, não tem esse papel. Módulo 4, professor. Módulo 4. Números de dentes, tu lembra? Dezesseis. 16. Do pinhão. 16, módulo 4, ângulo de pressão. Opa, 4. Ângulo de pressão de 20 graus, é isso? Isso aí. E na engrenagem vai ser 4 vezes 16, 40, 64. 64. 64. Tá. Então, esses são os dados básicos para ir para começar o projeto. Aí, em cima do número de dentes, a gente calcula o diâmetro. O diâmetro é sempre o número de dentes vezes o módulo. Tá? Então, o diâmetro do pinhão vai ser 4 vezes 16, 64 milímetros. E o diâmetro da engrenagem, 4 vezes 64. Calculadora aqui. Essas horas aqui. E aí, dia inteiro de batalha, não rende mais. 256 milímetros. Tá? Então, aqui eu dimensiono a base da minha engrenagem. Tá? A relação, a número de dentes, né? Que a gente calculou baseado na interferência, o número de dentes é da coroa, o módulo e o ângulo de pressão. Tá? Módulo e ângulo de pressão. O diâmetro, então, do pinhão 64, o diâmetro da engrenagem 256, certo? E a distância entre centros, quanto que vai ser, pessoal? Para mim construir lá
minha carcaça. Essa dimensão entre centros vai ser 64 mais 256 sobre 2. 256 mais 64, 320 sobre 2, 160. Certo? Essa conta acho que a gente não tinha feito, é importante fazê-la. Agora, aqui eu fiz errado, tá? Eu disse a redução e depois eu vou calcular para vocês as coisas. Mas normalmente a gente calcula primeiro a redução, tá? Mas isso eu estou fazendo só para a gente conseguir deduzir aí a lógica do negócio, né? Os alunos não gostam muito de deduzir com valores abstratos, enfim. Então a gente bota dados aí para ficar mais fácil. Tá? Bom, não sei o lado da rotação, mas o que acontece no ponto de contato, tá, é que existem duas coisas que são iguais. Tá, vou pintar uma cor e a outra de outra cor. O que são essas coisas iguais? Tá, eu vou chamar de força tangente. Eu já vou chamar de W porque é o que a gente vai utilizar no futuro. Tá? Então, já estou adiantando para vocês essa terminologia. Mas é uma força, é um F. Tá? A força que o pinhão, no contato, certo? No contato, a força que o pinhão aplica sobre a engrenagem, ação e reação, né? Então, a força do pinhão tem que ser a mesma força que movimenta a tua engrenagem, teu gear aqui. Então, essa força é a mesma nos dois sentidos, tá? Como esse ângulo... Bom, depois eu vou falar de ângulo, força, deixa por enquanto só assim. Então, essa força é igual. Então, WT do pinhão é igual a WT da engrenagem. Tá? Da engrenagem. O que é o WT do pinhão? Né? A gente segue a relação básica. Torque é força vezes o raio. Tá? Então, o WT do teu pinhão vai ser força, ou melhor, o WT é a força igual a torque sobre raio. Então, o WT vai ser o torque do pinhão sobre o raio do pinhão. O que é o raio do pinhão? É o diâmetro sobre 2. Tá? O que é o diâmetro da engrenagem? É o número de dentes vezes o módulo. Tá? Então, vamos tentar botar isso tudo no papel, na equação aqui. 2 vezes N vezes M, certo? Igual o número de dentes do pinhão. Igual a 2 vezes o torque da engrenagem sobre NG vezes o módulo. Tá? Então, a fórmula de força para o pinhão, a fórmula de força para a engrenagem, certo? Elas têm que se igualar por causa da ação e reação. E o módulo tem que ser o mesmo para o pinhão e para a engrenagem, senão não acontece o engrenamento. Tá? Não adianta você pegar uma engrenagem grosseira, tentar montar uma engrenagem fina, não vai acontecer o engrenamento, não vai funcionar. Então, o módulo tem que ser igual. Então, nessa equação, a gente consegue simplificar, tá? E eu tenho torque do pinhão sobre torque da engrenagem igual a, ou, né? Bom, enfim, agora já foi. NP sobre NG. E essa aqui é uma das relações básicas aí do engrenamento. Tá? Do engrenamento. Torque da engrenagem, então, vai ser torque do pinhão vezes o número de dentes do pinhão sobre o número de dentes da engrenagem sobre o pinhão. Isso, né? Esse aqui, isso aí. Tá? Não tem mágica, não tem... Qual que é a fórmula que usa, professor? Não tem mágica. Tá? Não tem fórmula mágica. A fórmula que utiliza é essa daqui. É a simples e básica equilíbrio de forças.
simples e básica de equilíbrio de forças. Tá? Então, não vem com desculpinha. Aluno, não venha com desculpinha. Não sei calcular. Cara, é equilíbrio de forças básica. Tá? Básica. Tá? Detalhe. Parte do torque do pinhão é utilizado para vencer. Está em preto aqui, não sei se vai. Artrite não, atrito. Artrite é boa, né? Parte do torque do pinhão, certo? Vai ser necessária para vencer o atrito. Vencer o atrito. Bom, qual que é o atrito? Não sei, é ruim. Então, a gente substitui esse atrito por uma eficiência. Tá? Por uma eficiência. Beleza? Então, essa eficiência, ela vai ser a relação entre o torque de entrada e o torque real de entrada e o torque real de saída. Então, se minha eficiência for 100%, significa que toda a força que entrou foi igual à força que saiu. Certo? Se minha eficiência for de 50%, significa que eu gastei metade da força que entrou foi gasta na carga, né? Foi transmitida ao eixo, e a outra metade foi desperdiçada em atrito. Desperdiçada em atrito. Então, para isso se utiliza um coeficiente de eficiência. Um coeficiente de eficiência. Esse coeficiente de eficiência é o torque ou a potência de saída sobre potência de entrada. Certo? Potência de saída sobre a potência de entrada. Tá? Então, nesse caso, como eu estou querendo saber a saída, a eficiência vai multiplicar a entrada. Eu tenho que fazer aqui vezes o coeficiente de eficiência. Tá? Vezes o coeficiente de eficiência. Para fins didáticos, a gente considera a eficiência sempre 100%. Tá? Mas na vida real, existe um coeficiente e se o engrenamento é simples, a tua eficiência é alta. Tá? Tem rolamentos e tal, então tu não vai ter tanto gasto em atrito. Você começa a ter mais relação, você começa a perder eficiência. E engrenagens cilíndricas, engrenagens cônicas, engrenagens de sem fim, vai ter uma eficiência um pouco menor. Aí você tem que começar a se preocupar com essa questão. Bom, eu pintei o roxinho aqui, o que é igual. Que outra coisa que é igual nesse ponto de contato? É a velocidade. Então, a velocidade do pinhão tem que ser igual à velocidade da engrenagem. Qual que é a fórmula da velocidade? A velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Tá? O que é velocidade angular? Né? É o n, que seria a tua rotação, pi sobre 30 vezes o raio. Vamos lá. N, pi sobre 30 vezes o raio. O que é o raio? É o diâmetro sobre 2. O que é o diâmetro? É o módulo vezes o número de dentes sobre 2. Certo? Então, essa é a relação que a gente vai colocar aqui. Então, no pinhão, eu vou ter N do pinhão vezes... Já está acabando a reunião. Pi sobre 60, né? Já vou multiplicar, vezes o módulo, vezes o número de dentes do pinhão. Isso tem que ser igual... Meio apertado aqui.
número de dentes número de dentes não, rotação da engrenagem, I sobre 60 vezes o módulo vezes o número de dentes da engrenagem. Também corta. E eu vou sair com outra relação básica, né? Vai ser o número de dentes do pinhão sobre o número de dentes da engrenagem é igual à rotação, né, da engrenagem sobre a rotação do pinhão. Também não tem mágica, não tem fórmula secreta, tá? É pura e simples cinemática. Pura e simples cinemática. Tá? Então aqui, professor, o senhor botou a eficiência multiplicando o torque e falou que eficiência é potência. Sim, falei. Tá? Vou tentar linkar os dois agora. O que é potência? Potência é torque vezes a velocidade angular. Tá? Torque vezes a velocidade angular. Então vai ser torque vezes a velocidade angular, né? Nπ sobre 30, certo? E quando eu relaciono a potência de entrada e saída, então eu vou ter potência do pinhão igual torque do pinhão vezes rotação do pinhão vezes π sobre 30. Potência de saída da engrenagem, torque da engrenagem vezes rotação da engrenagem vezes π sobre 30. Tá? Agora, utilizando o conceito da eficiência, tá? Isso não é fórmula, isso é um conceito, né? Então, se você pegar a tua potência de saída da engrenagem, vai ser sempre a potência de entrada do pinhão vezes a tua eficiência, certo? Você sempre vai perder potência. Então, essa eficiência vai ser sempre menor do que 1. Multiplicando a potência de saída, ela vai garantir que a potência de entrada, vai garantir que a potência de saída sempre vai ser menor que a potência de entrada, né, respeitando as leis da termodinâmica. E aí eu tenho torque da engrenagem vezes o número de rotações da engrenagem, e sobre 30, igual ao torque do pinhão vezes o N do pinhão vezes π sobre 30, corta aqui também, vezes a eficiência. Isso aí, dá para chegar na mesma relação também. E aí, torque da engrenagem vai ser igual torque do pinhão vezes NP, Nzinho P sobre Nzinho G, vezes a eficiência. O que é Nzinho P sobre Nzinho G? Nzinho P sobre Nzinho G inverte os dois, né? Nzão G sobre Nzão P vezes a eficiência. Tá? Então, nosso torque da engrenagem é igual torque do pinhão vezes Nzão G sobre Nzão P vezes a eficiência. Tá? Então, voltamos a ter a mesma fórmula que a gente deduziu de outra maneira. Então, por isso que a eficiência multiplica o torque. Tá? Não tem sentido usar uma eficiência na rotação, porque eu não perco rotação, certo? A minha perda, inclusive, eu nem perco força. A minha força, eu vou ter que gastar ela no atrito para girar a minha engrenagem. Então, como eu não tenho perda de rotação, eu não tenho sentido usar a eficiência na rotação. Por isso que às vezes é mais fácil você calcular primeiro a rotação, tá? E depois o torque, considerando a eficiência da tua potência aqui, ó. Tá? Da tua potência.
Tá, pessoal? Então, a gente tem duas fórmulas básicas, tá? Uma para rotação e outra para o torque. E é só. É só. Certo? Isso você calcula qualquer relação de engrenagens. Agora, o bicho pega quando eu tenho uma combinação de relações, tá? Ou um trem. Um trem de engrenagens. Já está acabando a minha reunião, a gente pula para a próxima. Trem aqui só. Perdão. Aqui, né? Quando eu tenho esse caso, eu tenho um trem de engrenagens. Então, normalmente, a menorzinha é o pinhão, porque eu sempre tenho que reduzir meu movimento, né? Normalmente tem que reduzir meu movimento. Então, normalmente, a pequenininha é o pinhão, é por onde entra. Tá? Então, entra por aqui. Aqui você tem uma redução. Certo? Esse eixo aqui, esse eixo intermediário, ele está ali para transmitir a torque e movimento dessa engrenagem para essa engrenagem, que vai ser um novo pinhão. Tá? E esse pinhão vai tocar a engrenagem e aqui você tem o eixo de saída. Então você entra, transmite a força para essa engrenagem, transmite para o eixo. Esse eixo então vai ser então esse aqui é o pinhãozinho motor, engrenagem movida, certo? Pinhãozinho motor, que vai mover a engrenagem movida e o torque né, sai pelo eixo de saída, né? Bom, é transmitido para o eixo de saída. Então aqui aparece do nada essa relação, né? Que vocês já entenderam de onde é que ela vem, né? Calcularam ela de onde é que ela vem, certo? Aqui, ele só joga o Nzinho, né? E os Nzões, né? O Nzinho seria a revolução e o Nzão é o número de dentes, né? Conforme a necessidade do teu... Aqui só eu acho, pessoal, desculpa. Conforme a necessidade do teu cálculo. Tá? E aí, o movimento entra pelo engrenagem 2. Isso eu vou ter que fazer aqui, senão não vai rolar. Eu vou desenhar isso, pessoal. Vai acabar a reunião. Já vou trancar e ir para a próxima. Aqui, se vocês conseguem visualizar eu desenhando, pelo menos, se quiserem fazer o desenho também vocês. Se quiserem até botar valores, a gente bota valores. Ah, tem uma coisa que eu podia falar antes disso aqui. Que é muito pertinente. Acabando a reunião, eu lembrei disso. Que é a relação, tá? Outra coisa que o aluno também, às vezes tem dificuldade de fazer e é simples. Vou fechar aqui. Que é como eu relaciono isso com o meu motor. Com o meu motor, como que eu seleciono o motor, né? Como é que eu seleciono, enfim. Também não tem fórmula mágica, a relação, usei ela em algum lugar, tá aqui, né? Potência é torque vezes velocidade angular, ou torque vezes a rotação, né? Nesse sentido. Então, o meu motorzinho, vou aplicar essa engrenagem numa aplicação prática aqui. Tá? Motor, 4 polos, como eu falei, ele é padrão, a gente utiliza, né, 1750 RPM, que é a rotação do Brasil aí, padrão, tá, 60 Hz. Vamos botar o